Olá, meus queridos amigos, seguidores aí do meu Facebook, você que está aí mais uma vez comigo, agora assistindo essa transmissão gravada, mensagem profética para despertamento e crescimento espiritual para a sua vida. Estou mais uma vez grato a Deus pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida e na vida daqueles que estão em busca do seu poder, em busca da sua força espiritual. Nós estamos mais uma vez glorificando a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo que Ele tem nos dado. Meus amigos ouvintes, tenha fé que Deus, Ele vai abrir o caminho para a sua vida. Tenha fé que Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. Tenha fé que Deus, Ele vai criar circunstâncias para que a sua vida, ela venha estar andando para frente. Ela venha estar andando em direção do sucesso, em direção da prosperidade, em direção das bênçãos que Ele tem reservado para nós aqui, ainda enquanto vivermos aqui. Não se desespere, não se desanime, mas procure conhecer a Deus. Procure colocar a sua vida diante da presença, diante do altar de Deus, e que Deus vai mudar a sua vida. Deus, Ele vai mudar a sua situação. Não se desespere, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos e precisamos a cada dia estar buscando a Deus. Precisamos a cada dia estar com a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração entregue para Deus. E nessa oportunidade que Deus, Ele está me dando de mais uma vez estar pregando a sua palavra, está falando da sua palavra nessa oportunidade, eu quero que você possa estar pregando a sua Bíblia Sagrada. Quero que você possa estar pregando a Bíblia, para que a gente possa ler um versículo nesse momento, para que você possa ser alimentado mais uma vez pelo poder da palavra de Deus. Eu quero ler nessa oportunidade o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 1 em diante. Eu vou dar alguns minutos para que você possa estar pegando a sua Bíblia e abrindo nesse capítulo 12 do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito Santo, chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso existe na caminhada do crente, na caminhada cristã, na caminhada
na fé. Existe dádivas, existe presentes de Deus para o seu povo. E nós estamos falando de dons espirituais, de capacidades sobrenaturais que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para a igreja. Nós vemos no capítulo 12 que existe diferentes dons. E esses dons, capacidades, dádivas, presentes, elas são dadas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem dá os dons, as capacidades sobrenaturais para que o reino de Deus ele seja manifestado e glorificado. Para que Jesus venha a ser glorificado, para que Deus venha a ser glorificado através desses dons. E o versículo a seguinte vão falando: há diversidades de manifestação. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o proveito comum. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes ministérios. Existem diferentes pessoas que são entregues a esses ministérios, que são entregues à forma de efetuar, de realizar a vontade do Espírito. Há diversidade de ministros, diversidade de formas de se pregar a palavra. E há diversidade de formas de se fazer a obra de Deus ou o reino de Deus. Mas diz assim: porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outro os dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de milagres, e a outra a profecia, e a outro o discernimento dos Espíritos, e a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo particularmente, solidariamente, a cada homem como ele quiser. Nós vemos aqui que os dons do Espírito, os dons espirituais, eles são dados pelo Espírito de Deus como Ele quer, da forma que Ele quer. Ele distribui para o povo de Deus, para a igreja no geral, aqueles que fazem parte do corpo de Jesus, a igreja espiritual, como a igreja física. Deus, o Espírito Santo, ele distribui dons como ele quer para cada um. Dons espirituais. Mas esses dons espirituais, eles devem ser aperfeiçoados. Eles devem ser buscados. Eles devem ser praticados. Devem ser usados para o reino de Deus. Os dons do Espírito, ele é armas, são armas poderosas que o crente, que o homem e a mulher que quer fazer a obra de Deus deve possuí-los, deve buscar essas armas poderosas para o reino de Deus, para glorificar o reino,
para fazer o reino, a obra de Deus. E diante da nossa geração, nós estamos quase em extinção esses dons. Eles estão em extinção por falta da busca. O Espírito de Deus, ele entrega dons, mas é preciso um preparo, é preciso buscar, em orar, é preciso estar em busca para que ele venha preparar aqueles que querem fazer a sua obra dentro desta linha, dentro desta manifestação sobrenatural, que é os dons do Espírito, aonde ele vai entregar dons para que as pessoas façam a obra, preguem o reino. Mas a nossa geração deixou esses dons de lado. A nossa geração, muitas pessoas deixaram de lado os dons do Espírito por talentos ou por formas de se pregar o Evangelho, de se pregar a palavra, ou de se fazer a obra de Deus por métodos humanos. Métodos em que o Espírito não se manifesta, em que o poder de Deus ele não se manifesta. A nossa geração trocou o uso dos dons por mecanismos humanos em que o Espírito não age, em que as pessoas acham até bonito, mas não libertam. E nós vivemos assim, sem a busca desses dons. Mas a palavra diz assim, olha, porque é dada, a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, a operação de milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, diversas línguas, pois o corpo não é um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é, portanto, do corpo? Se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou corpo, não é, portanto, do corpo? Mas se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? O versículo diz aqui: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Devemos procurar os dons do Espírito, qual Ele quer, ou qual Ele já tem dado, qual Ele quer manifestar em nossa vida. Os dons, eles não podem ser substituídos por métodos humanos, por ideias humanas. Eles não podem ser substituídos por formas humanas. Mas a nossa geração tem trocado a busca por esses dons, tem trocado o uso desses dons por mecanismo, por métodos que não requer uma vida de oração, que não quer a consagração, que não precisa consagrar, que não precisa buscar a Deus, que não precisa ter uma vida tão
entregue. Os dons do Espírito, ele é manifestado em pessoas que realmente querem, que realmente desejam ser usados por Deus como um todo, não como um pouco ou a metade, mas que sejam usados completamente por Ele. Devemos ir até o Espírito Santo através da oração para sabermos quais desses Ele deu, qual desses Ele entregou, qual desses Ele quer nos usar. Não podemos substituir essas capacidades sobrenaturais, essas ferramentas sobrenaturais, por nada. Nós não podemos substituir a ação do Espírito Santo por nada. Mas a nossa geração tem trocado. A nossa geração, ela está se tornando cada dia mais distante do sobrenatural. Está se tornando a cada dia mais distante dos dons de Deus, mas se aperfeiçoando apenas em talentos. E a obra de Deus, o reino de Deus, ela não pode ser firmada em talentos. Elas não podem ser firmadas com métodos. Mas ela deve ser alicerçada pelo poder do Espírito. Tudo que construímos com métodos humanos, tudo que construímos com métodos sem o poder do Espírito, não cresce. Não há crescimento. Não há manifestações. A palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, ela tem um crescimento quando ela é plantada e regada com o poder, com o auxílio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Eu não posso plantar a palavra sem o poder do Espírito, porque não vai ter resultado. Se eu prego a palavra de Deus, mas sem o auxílio do Espírito, sem o poder do Espírito, sem dons do Espírito, não há um crescimento. O crescimento que esperamos, ele não vem um resultado. Mas quando estamos diante da força do Espírito, quando estamos diante dos dons espirituais, quando pregamos e os dons do Espírito eles se manifestam em nossa vida, na sua vida, então existe um crescimento. Então a palavra de Deus, ela cresce de forma constante.
O que a nossa geração precisa é se voltar para a oração. É se voltar para a busca. E deixar métodos humanos. Porque esses métodos eles não servem para o reino de Deus. Os métodos humanos, eles não servem para o reino de Deus. Os dons do Espírito Santo continuam sendo as ferramentas de trabalho. Mas custa a busca. Custa consagração, custa jejum, custa renúncia. Senão ele não dá, senão ele não usa, senão ele não levanta com o poder do Espírito. O poder do Espírito, ele não é entregue de qualquer forma. Os dons do Espírito, ele não é entregue, o Espírito Santo de Deus, ele não permite você ser usado de qualquer forma. Ele não permite, ele não manifesta esses dons na vida de uma pessoa de qualquer forma, de qualquer jeito. Se não se entregar a ele como um todo, ele não usa com seus dons. Ele não usa em áreas sobrenaturais. Ele não usa em áreas maiores. Pare para pensar. Quantas mil vezes quantas mil pregações você ainda vai pregar sem o poder do Espírito? Ser usado por Deus, ter unção hoje é algo muito... É uma coisa que quando você tem unção, quando você tem um dom de Deus, quando Deus manifesta alguma coisa através da vida de alguém, essa pessoa, ela se torna até uma coisa mais especial do que os outros. E não é. Não é. A unção de Deus, o poder de Deus é para todos. O poder sobrenatural é para todos. Mas só alguns buscam. Só alguns estão focados em serem usados, em pregar, mas ver o sobrenatural. Ver a ação de Deus. Ver acontecer as maravilhas que o Espírito quer agir, que o Espírito quer fazer. Que o Espírito quer manifestar. Mas nós estamos fazendo, ou muitos estão querendo fazer a obra de Deus, apenas com métodos. E não com os dons do Espírito. E não com as capacidades do Espírito Santo. E por isso, o que você faz não tem o crescimento como você espera. Qualquer pessoa pode semear a palavra de Deus, mas o resultado é a diferença. Pregar, qualquer pessoa prega a palavra de Deus. Ensinar a palavra, qualquer pessoa ensina. Se tem o Espírito Santo, ela pode ensinar. E tem gente que nem precisa, precisa fazer um curso e aprende a palavra e sabe ensinar a palavra.
Mas a colheita daquilo que ele ensina é a diferença. Precisamos colocar na nossa mente que precisamos voltar o tempo em que os dons do Espírito era a atração, entre aspas, a atração do culto. Era a atração dos cultos nas igrejas. Nós precisamos voltar esse tempo. Hoje não é mais os dons do Espírito que é a atração do culto, que atrai as pessoas. Não é mais os dons, são métodos humanos. São coisas que o Espírito Santo não está. E quando o Espírito Santo de Deus, ele não está no método, quando o método não é dele, quando não é dele, quando ele não está se manifestando, não há crescimento, não há resultado. Mas em vez de crescer, diminui. A palavra sem o Espírito não funciona. A palavra de Deus sem o Espírito de Deus, ela não funciona. A palavra sem o poder de Deus não funciona. Estou falando em mim, em você. Se você prega, mas se você não tem o poder do Espírito na sua vida, eu não estou falando da presença de Deus, eu estou falando do poder de Deus. A presença de Deus é uma coisa, o poder de Deus é outra coisa. Mas é difícil aceitar que nem todos têm o poder do Espírito. Mas não tem por falta de buscar esse poder, de buscar estar na posição diante de Deus, para que Deus possa entregar essa autoridade. Então você está plantando, você está semeando sem o poder do Espírito Santo, você vai ter uma colheita, você vai ter um resultado, só não vai ter o resultado que espera. O resultado que você está esperando, se o Espírito não está, se o poder de Deus ele não está se manifestando, se os dons do Espírito Santo eles não estão se manifestando, se o que você faz não é pelos dons do Espírito, o seu resultado vai ser pouco. O seu resultado vai ser muito pouco daquilo que você está fazendo para Deus. Então você está plantando em tantos hectares e esperando colher. Algo grande. Mas se você planta sem o Espírito, você não terá um resultado grande. Se você planta sem orar, sem jejuar, sem consagrar, se você planta, se você faz a obra, se você procura fazer algo para Deus, mas sem oração, sem busca, sem a renúncia, sem procurar entender como deve ser feito, não espere um resultado grande. Não espere chegar, atravessar fronteiras. Não espere, não se iluda. Você não vai sair daí. Você não vai sair desse local. Não espere colheita grande, porque você coloca muita semente. Eu posso plantar 100.000 hectares. Isso não significa que eu vou colher
100 mil hectares. Eu posso plantar 100 mil hectares de sementes e colher apenas 1 metro, e colher apenas um quilômetro, ou colher apenas 10 centímetros. Mas se eu planto com o poder do Espírito Santo, pode ter certeza que a colheita será grande. Se eu planto uma semente com o poder do Espírito, pode ter certeza que a colheita será grande. Porque quando plantamos com o auxílio do Espírito, quando plantamos dentro da consagração, do jejum e da oração, eu estou falando de muito jejum, estou falando de muita oração, com o passar dos anos, não em um só dia, mas com o tempo. Quando a gente se coloca na posição de orar, de buscar isso com um só foco, podemos plantar apenas uma semente, e essa semente ela vai crescer, porque provém de Deus, provém do Espírito, provém da capacidade sobrenatural de Deus. A palavra diz que o profeta de Deus estava orando para Deus mandar uma chuva. E ele mandava o seu moço ir olhar em tal direção para ver se havia algum sinal de chuva, de nuvem. E a Bíblia diz que por 7 vezes aquele moço foi olhar em tal direção. E a Bíblia diz que na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Distante, longe, tão distante, tão longe, uma nuvem pequena. E quando aquele moço do profeta de Deus, ele chega e diz: olha, eu vi uma nuvem agora, mas é muito pequena, é do tamanho da mão de um homem, e ela está muito distante. Então o profeta se levantou e disse: vamos embora, porque grande chuva está chegando. Porque o profeta de Deus, ele estava